Há 8 anos atrás, pouco depois da gente tomar aquele 7-1 na Copa de 2014, a Mercedes-Benz lançava aqui no Brasil a quinta geração do Classe C por R$190 mil. Valor que naquela época não parecia tão distante assim dos nossos sonhos quanto os R$400 mil que custam agora o novo Classe C em sua sexta geração aqui no Brasil. O que será que mudou tanto assim nesses últimos 8 anos? Será que o nosso dinheiro que está sendo tão maltratado ou de fato o Classe C que evoluiu tanto assim para custar tudo isso agora hoje em dia? Bom, enquanto você vai deixando seu palpite aí nos comentários para tentar entender o que rolou nesse KBB News aqui, eu prometo que pelo menos conhecer a sexta geração do Classe C é isso que vai acontecer aqui neste vídeo. Então se você quiser saber todas as novidades desse tradicional sedã alemão, é só continuar comigo até o final desse vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, ou se esse é seu primeiro vídeo aqui com a gente, já faça parte da nossa comunidade, aperta nesse botãozinho vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal, porque é isso que faz a gente continuar trazendo vídeos novos toda semana aqui para você. Antes da gente ficar se deprimindo com o assunto preço, vamos falar primeiro do que mudou de visual aqui na sexta geração do Classe C, porque eu acho que ele ficou agora com uma pegada um pouquinho mais esportiva daquela vibe meio clássica que ele tinha na geração passada, né? Muito por conta do ângulo agora dos faróis, né? Que eles parecem que estão mais pontiagudos aqui para frente. Também o capô está um pouco mais musculoso aqui com novos vincos marcando bem essa parte aqui do carro. Agora, se a gente vem aqui para a lateral, ele ficou até com uma lateral um pouco mais lisa, mais chapada aqui, porque a da geração anterior tinha vincos um pouco mais marcantes, eu diria, embora essa aqui ainda continua com duas linhas atravessando aqui toda a lateral do carro. Lembrando que ele vem com rodas de 19 polegadas de série, ó, diamantadas aqui, como vocês estão vendo, nessa versão aqui C300. Agora, quando a gente vem aqui para trás, aí tem uma novidade um pouco, para quem é fã aí de Mercedes, de Classe C, talvez vai reparar mais fácil, mas na verdade essa sexta geração aqui do Classe C é a primeira vez que ele conta com lanternas que são bipartidas aqui, ó, tem duas seções, uma invadindo a tampa do porta-malas. Todos os Classe C até hoje, pelo menos até a quinta geração, as lanternas paravam sempre aqui. Dessa vez ela invade agora a tampa do porta-malas também para ficar mais parecido com outros sedãs da marca que tem esse padrão aqui de lanternas divididas. O que não vai ser muito legal para quem é exigente, quem não gosta de falsidade, vai ser a quantidade de coisas fingidas que a Mercedes colocou aqui atrás do carro. Por exemplo, as saídas de escape, ó, são todas falsas. Essa saída de ar, ou melhor, saída de ar aqui também é tudo falsa, não tem funcionalidade nenhuma, assim como os difusores também é só para inglês ver, ou para alemão ver, né? Não sei, enfim. Pelo menos para compensar aquela falsidade toda lá atrás, todos os Classes C vendidos no Brasil vão contar com um pacote AMG Line de série de visual que dá direito a essa grade diamantada aqui no estilo estrelas de 3 pontas, que é o logo da marca, pela grade inteira, que eu acho que dá um visual mais bonito aqui para frente do carro. Além de ter mudado o design, o Classe C também cresceu um pouquinho nessa geração. Ele agora tem 65 mm a mais de comprimento, 10 mm a mais de largura e ficou 5 mm mais baixo, resultando nessas dimensões que você está vendo aí na tela. Quanto ao entre-eixos, ele cresceu 25 mm e agora tem 2,86. Os faróis do novo Classe C merecem um destaque à parte aqui também, porque obviamente eles são de Full LED em todas as versões e contam com acendimento automático. Até aí ok, né? Nada demais. Mas na versão C300, que é essa daqui, eles também contam com a tecnologia Digital Light, que está fazendo a sua estreia aqui no Classe C, que basicamente são 3 módulos de LED que contam com milhões de micropartículas espelhadas para basicamente possibilitar qualquer formato de faixa de luz que eles queiram dar. Se quiser desenhar aqui qualquer obra de arte no chão com essas luzes aqui, ele consegue, porque eles têm infinitas possibilidades de faixa de luz que eles podem emitir e obviamente não vão ofuscar ninguém que venha no sentido contrário, porque ele também tem comutação entre farol alto e baixo automático, enfim, é o beabá da tecnologia, fora todas as possibilidades que ele ainda pode fazer. Tamanha é a inovação que esse farol aqui traz.
O porta-malas do Classe C também cresceu nessa geração aqui, cresceu um pouquinho, é verdade, passou de 435 litros para 455 litros, o que está mais na média aí do segmento, comparando com o BMW Série 3 e Audi A4, que tem porta-malas mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maiores, são os dos dois concorrentes desse carro aqui, mas está aí na mesma média, nenhum deles chega a 500 litros de volume, por exemplo. E aqui a gente tem um espaço embaixo do tampão, né, do assoalho aqui, para você colocar alguma coisa de repente, porque ele não tem step, né? Ele tem um step, aquele pneus run flat, enfim, aquele outro sistema para você ser socorrido sem trocar um pneu. E uma comodidade interessante que ele tem aqui é que se você precisar rebater o banco de trás, você não precisa nem ir até lá, é só apertar este botãozinho aqui que eletronicamente ele faz essa função para você. Eu falei que o Classe C cresceu um pouquinho na distância entre eixos, mas aqui dentro, na verdade, eu não sinto lá tanta diferença assim em relação ao espaço que a gente já tinha no Classe C anterior. Eu tenho 1,70 m, o banco está configurado como se eu estivesse dirigindo e eu ainda tenho aqui mais de um palmo de distância para os meus joelhos na minha frente, então acho que quem fosse mais alto também poderia ter uma oferta de espaço aqui também bem agradável. Talvez para a cabeça não seja tanto assim o caso, por causa deste teto panorâmico que vem de série aqui no C300, na versão C300. Então o teto é um pouquinho prejudicado, mas pelo menos para mim que tem 1,70 m, eu estou muito bem acomodado aqui dentro e claro com muito conforto, até porque o acabamento aqui dessa parte de trás segue bem o padrão que a gente vê lá em cima, lá na frente, na verdade. Então a gente tem couro com costura aqui no painel, couro aqui onde a gente encosta o braço também. E também estou muito aconchegante aqui, porque a vida a bordo é bem facilitada com este apoio de braço central aqui também. E se você quiser, inclusive, levar algum item maior lá no porta-malas e não quiser obstruir os dois bancos, você pode ter um acesso facilitado aqui ao porta-malas também por essa coluna aqui do meio. Obviamente, um terceiro elemento sentado aqui no banco de trás não vai ter assim tanto conforto quanto eu, porque veja o tamanho deste assoalho aqui, ele é muito grande, não dá para você acomodar seus pés tão bem assim, então uma terceira pessoa aqui já não é muito recomendado. Agora, o que é interessante de se notar é que nessa versão é de série, a saída de ar condicionado aqui de 4 zonas, na verdade, né? São 4 zonas independentes de ar, então você pode acionar aqui diferentes temperaturas para o banco de trás, para um lado e para o outro, por meio dessa telinha aqui. Ela parece touch, mas não é tão touch assim, ó. Se você perceber, a tela se mexe à medida que a gente vai apertando no botão aqui. Parece até um aspecto meio frágil, meio esquisito. Eu achei que era tudo touch, mas não é touch não, é um botão mesmo. Mas enfim, você pode comandar todos os recursos aqui, as configurações do ar-condicionado, independentemente para cada passageiro aqui do banco de trás. E nós ainda temos outras duas entradas USB do tipo C, para quem vai aqui atrás, e uma entradinha de tomada 12 volts também. Para mim, visualmente, o interior do Classe C mudou até mais do que a gente vê do lado de fora. As saídas de ar agora são mais quadradinhas e arredondadas ao mesmo tempo, para te fazer lembrar a turbina de um avião, segundo a Mercedes. E agora elas ficam na parte de cima do painel, onde antes ficava a tela da central multimídia. E a gente continua tendo uma cabine bem caprichada no sentido, né, de acabamento, que é uma característica que a Mercedes resolveu bem já na geração passada do Classe C, para dar mais esse sentido de sofisticação aqui dentro na cabine. A gente tem couro por tudo quanto é lado aqui, revestindo o painel inteiro praticamente. Temos essa peça aqui de plástico liso, é verdade, mas com outro tipo de acabamento também, que dá um ar mais de requinte. Temos couro onde a gente encosta o braço aqui no apoio central, aqui no apoio da lateral da porta também, costurinha caprichada, enfim, tudo com muito esmero. É claro que por 400 mil reais a gente até poderia exigir um pouquinho mais, né, por exemplo, porque tem plástico comum aqui à nossa vista e ao nosso alcance, mas eu diria que eu me sinto muito bem requintado estando aqui na cabine do Classe C, que eu acho que é o que importa para o consumidor deste veículo. Em relação à praticidade, a gente tem este baú central aqui que abre lateralmente, o que é uma boa para você não se incomodar com uma tampa aqui muito alta vindo para cima de você. Temos esse baú aqui que ele não é muito fundo não, a profundidade dele na verdade
vem até aqui, é menos de um palmo de mão, mas ele é largo, cabe carteira e celular, por exemplo, se você quiser colocar aqui. Temos duas portas USB do tipo C também aqui dentro para você conectar algum aparelho eletrônico. Aqui na frente, essa parte pode ser coberta aqui com essa tampa, mas quando você libera, você abre espaço aqui para 2 porta-copos. Temos mais um espaço aqui para você colocar celular e carteira de repente, um espaço dedicado ao celular para carregamento via wireless que ele tem de série nessa versão, e temos mais 2 portas USB do tipo C para você carregar alguma coisa também ou conectar na central multimídia também, ou seja, temos 6 portas USB-C ao total neste veículo aqui, que é mais do que o carro pode suportar de ocupantes. Nessa versão aqui também ele conta com ajustes elétricos do banco, como sempre são feitos aqui na porta, né, nos carros da Mercedes. São ajustes elétricos tanto para o banco do motorista quanto para o passageiro, com opção de memória para os dois e aquecimento dos bancos também. Não é lá algo muito usual aqui no Brasil, mas vem de série aqui nessa versão. Inclusive, o ajuste do volante também é eletrônico. Aqui, ó, você pode, por meio de um botão, ajustar o volante para sua posição ideal, ou seja, é muito fácil encontrar a sua posição de conforto para dirigir aqui no Classe C e salvar pela memória ali. Agora vamos falar das 2 telas digitais que compõem aqui a cabine do Classe C, começando primeiro pelo painel de instrumentos, que tem uma tela totalmente digital e configurável de 12,3 polegadas, que você vai navegando por essa seção aqui dos botões do volante, essa parte esquerda do volante. A Mercedes manteve o mesmo esqueminha de um botão estilo touchscreen aqui no volante, mas eu acho que dessa vez eles conseguiram uma solução um pouco melhor, porque parece que ele tem uma área um pouco maior para você deslizar os seus dedos, né, na hora que você estiver navegando, e também para você apertar aqui, por exemplo, a opção de menu e tudo mais, que é melhor do que a da geração passada, que tinha só um quadradozinho pequenininho de touchpad no volante, que não era lá muito preciso, eu não curtia muito. Agora aqui parece que você esbarra menos em funções que você não queria acionar. E aí aqui você vai navegando pelo computador de bordo, que é bem completinho também, como deveria ser, obviamente, e você pode escolher estilos diferentes aqui de layout do painel de instrumentos, tipo esse um pouco mais esportivo, tem um pouco mais sutil também, ou se você quiser, para ficar bem tecnológico, você pode espalhar o mapa aqui, a navegação embarcada do carro, direto aqui na central multimídia também. Agora aqui para a tela da central multimídia, a Mercedes foi bem disruptiva, porque você lembra que na geração passada os carros da Mercedes vinham com um touchpad enorme aqui, todo cheio de redundância e botões físicos para você navegar a tela da central multimídia que ficava ali em cima. Você até tinha a opção de touch, mas você poderia usar por um botão circular aqui no console central a navegação. Agora praticamente não tem botão físico aqui, nenhum atalho, só uma tripinha aqui com alguns atalhos específicos para você de botão físico. Nem os botões do ar-condicionado são físicos, não tem atalhos para eles, o que eu não acho lá tão usual assim, porque quando você está dirigindo, botão físico é sempre mais fácil para você usar, mas pelo menos os ícones são grandes aqui dos atalhos do ar-condicionado na central multimídia, então você pode fazer, enfim, os seus ajustes de maneira mais rápida. Agora, essa tela que a gente tem aqui, então ela tem 11,9 polegadas, ela é toda digital, obviamente, né, touchscreen, tem nesse formato porta-retrato que ajuda bastante na hora de você usar a navegação dela, porque ela tem navegação embarcada, como eu falei, com opção de visualização 3D e realidade aumentada. É que aqui onde a gente está nem tem tanto prédio para mostrar, não fica tão legal assim, mas por exemplo em São Paulo, se a gente está passando por uma avenida com muito prédio, fica toda a cidadezinha aqui, parece um The Sims, SimCity, sei lá, aqui na sua tela. E essa tela bem grande é bem fácil para você navegar. Ela conta com Android Auto e CarPlay sem fio também, o que é bom para você espelhar aqui o seu Android Auto. O Waze também fica um mapa bem grande aqui para você, sem a necessidade de cabo. Ela tem um menu completamente intuitivo e fácil de usar, todas as funcionalidades, né, as seções, elas ficam aqui nessa tripinha para você passar o dedo e já selecionar a informação que você quer, você não se perde. Os comandos são bem fáceis bem rápidos, né, as respostas, parece seu smartphone aqui mesmo. Uma das centrais multimídias mais bem resolvidas, eu acho, da indústria como um todo, essa aqui da Mercedes, então de parabéns. Eu vou aproveitar a tela da central multimídia aqui também para falar de outras 2 tecnologias aqui do C300. Essa, inclusive, é de série só nessa versão C300 mesmo, que é a câmera de 360 graus que o carro tem, veja só, com a possibilidade de você navegar, ó, com uma projeção 3D do carro. Ela tá com essa sombra aqui porque tem uma porta do carro aberta, por isso que essa parte está obstruída, mas você pode navegar aqui pelo redor do carro para ajudar na sua manobra, vejam só. Você pode escolher várias opções aqui
de visualização da câmera de ré também, enfim, da câmera de qualquer câmera, na verdade, do carro. E falando em câmera de ré, além dela ter essa resolução aqui, que é bem high definition, ela tem um recurso que não é muito usual, assim, pelo menos é a primeira vez que eu vejo num carro, que é a câmera de ré direcional, ó. Veja, eu estou mexendo no volante do carro e a câmera de ré acompanha o meu movimento aqui. Tanto essa câmera de ré como a câmera da frente também, ó. Aliás, essa é a câmera da frente, né? Agora sim, essa é a câmera de ré, ó. Veja, estou girando o carro, né? Girando a roda o volante do carro e a câmera vai acompanhando o meu movimento. Achei isso bem legal aqui de destacar do Mercedes C300. Agora, a outra da tecnologia que é legal destacar, ó, se a gente voltar aqui para a Home, são os recursos de assistência à condução do carro, porque nessa seção aqui da Central Multimídia a gente tem tudo concentrado para você parametrizar esses recursos da maneira que você quiser. Então, por exemplo, se você quiser colocar o alerta de colisão mais ou menos intrusivo para você, é só você vir nessa seção aqui no controle, né, enfim, aqui da Central Multimídia e navegar por essa funcionalidade, né, por essa seção aqui da Central Multimídia, que você tem todas as assistências aqui para você parametrizar do jeito que você quiser. Então é bem fácil, bem intuitivo de você se encontrar para você configurar os recursos como você quiser. Agora vamos falar do coração do novo Classe C, porque se na geração passada a eletrificação era limitada só a uma versão vendida do Classe C aqui no Brasil, agora todos os Classe Cs são eletrificados nessa geração aqui. Lá fora ele tem versões híbridas plug-in, mas aqui no Brasil ele conta com aquele sistema híbrido leve mesmo, que a gente já explicou como é que funciona nesse vídeo aqui em cima, tem link na descrição para você assistir. Bom, aqui nessa versão C300 a gente tem um motor 2.0 de 4 cilindros de 258 cavalos e 40,8 kg de torque, que é auxiliado por um pequeno motorzinho elétrico que, numa tradução livre aí, na verdade a Mercedes chama de gerador de partida, digamos assim. Esse motorzinho elétrico faz parte de um sistema aí de 48 volts que pode dar um boost de potência de até 27 cavalos por um curto período de tempo, ou na verdade ele é mais focado mesmo para a economia de combustível e auxiliando aí o motor a combustão a gastar menos gasolina no percurso. A versão C200 desse carro conta com um motor 1.5 também de 4 cilindros, só que de 204 cavalos e também com esse sistema híbrido leve aí com motorzinho elétrico. E eu tô falando, né, da versão C200, até agora não falei preço dela. Bom, ela custa 350 mil reais, enquanto essa aqui custa os 400 mil que eu já falei. Mas tem preço, ficha técnica e lista de equipamento certinho de cada versão na descrição do vídeo. Se você ainda não viu, é só abrir aqui a descrição que você vai encontrar todas as informações lá. Se você está aqui comigo até agora no vídeo e ainda não se inscreveu, pô, acho que agora é um bom momento para fazer isso, né? Acho que eu já conquistei a sua atenção suficiente para você apertar nesse botãozinho vermelho aí e fazer parte da comunidade aqui da KBB, tá? Beleza? Vamos fazer isso? Apertando esse botãozinho aí, agora vamos voltar pro carro. Bom, apesar de não ser exatamente leve, já que o C300 pesa 1.675 quilos, os 258 cavalos são mais do que suficientes aqui para agradar quem prioriza desempenho na hora de colocar um carro na garagem, até porque a relação de peso-potência aí fica na casa dos 6 kg por cavalo, com essa potência que ele traz nesse motor 2.0. E a própria Mercedes fala que ele acelera até os 100 km por hora na casa dos 6 segundos, o que é bastante rápido aí para um carro, para um sedã médio, que numa versão que não é exatamente esportiva, mas mesmo assim consegue entregar um desempenho bastante elogiável, como eu falei, porque ninguém vai sentir falta aqui de nenhum vigor do motor, você pisa e o carro responde, até porque se a bateria estiver completinha, tal, ele estiver todo energizado, você ainda pode aproveitar aquele boost que eu falei de 27 cavalos e até 20 kg de torque para você aproveitar durante um curto período de tempo aí de um overboost. Se você coloca de repente o carro no modo dinâmico, Sport Plus e senta o pé no acelerador mesmo, faz o kickdown, aí você consegue ter ainda mais potência, né? Ainda mais força extraída dele. E aí você consegue fazer ultrapassagem de boa, consegue até ter um comportamento bem empolgante aqui.
É uma pena que o modo dinâmico que a gente tem aqui, a opção de colocar no modo Sport, por exemplo, inclusive são 2 níveis de Sport, né? Tem o Sport e o Sport Plus, ele não vem equipado com amortecedores ajustáveis, que é um recurso que ele tem lá fora. Lá no exterior você pode ter amortecedor ajustável que deixa o carro ainda com uma pegada mais esportiva, porque daí você consegue realmente deixar o amortecedor ainda mais, né, rígido, enfim, responsível para esse tipo de situação de esportividade que você quer explorar mais, mas este item não está disponível nessa geração aqui do Classe C no Brasil, assim como também não está disponível o eixo traseiro esterçante. Você poderia ter isso como opcional lá fora para ajudar em manobras ou até mesmo em curvas, né? Mas aqui no Brasil essas 2 tecnologias não estão disponíveis. Mas de qualquer maneira, voltando para o comportamento dele, além dele entregar esse desempenho vigoroso, a gente, pelo menos eu percebi aqui que o conjunto de suspensão, ainda que não tenha amortecedores ajustáveis, está numa calibração ainda melhor do que a da geração anterior. Eu percebi que o Classe C antigo ele sofreu um pouco ainda com buraco aqui na hora de absorver para ter esse equilíbrio entre ser duro o suficiente para ser gostoso de guiar, mas também não atrapalhar o conforto que esse carro tem que entregar, né? A geração passada eu acho que ela era um pouquinho durinha ainda, né? Passava um pouco desse equilíbrio, mas esse aqui não. Eu não sofri em nenhum momento, pelo menos nesse curto período que eu estou usando o carro, eu não sofri em nenhum momento com buraco, com remendo de pista, com batida seca no assoalho, nada disso. Mas mesmo assim, eu estou com um carro gostoso na mão para guiar, estável, bem previsível aqui na transferência de peso, enfim. Eu acho que tem um comportamento aqui, um temperinho esportivo interessante essa geração, mesmo não sendo uma versão pensada para isso, né? Na verdade, a grande proposta desse carro mesmo é te deixar bem relaxado aqui no banco do motorista, tanto que essa cabine aqui surpreende pelo nível de isolamento acústico que ela traz. A gente não ouve praticamente nada do que acontece lá fora e muito pouco do motor mesmo, só quando você está exigindo mais ele, e no modo dinâmico, porque daí os alto-falantes cumprem a função de dar aí um som um pouco mais esportivo para você artificialmente dentro da cabine. Mas se você não está nesse modo de condução, é difícil você ouvir qualquer coisa, desde caixa de roda até o barulho que a gente tem lá fora, pode passar moto, qualquer coisa que a gente mal escuta aqui dentro. E aí nesse ambiente relaxado, você anda com um pouco mais de parcimônia aqui com o seu pé direito, e aí você começa a perceber as vantagens de ter um sistema de 48 volts com um motorzinho elétrico aí, híbrido leve, porque o motor elétrico, dependendo da situação, se você tiver, por exemplo, uma velocidade constante ou fora, né, tira o pé do acelerador e deixa o carro indo embalado sozinho, ele vai desacoplar o câmbio, ele vai desligar o motor da combustão, vai ficar deixando todas as funcionalidades do carro só no motor elétrico mesmo, para deixar o carro vivo na sua mão, mas sem gastar um pingo de combustível, porque ele está só naquela função coasting, ou a Mercedes chama de gliding, que é como se ele estivesse planando, né, no asfalto assim, sem gastar combustível, só com a inércia mesmo. E a religação, né, desse motor elétrico, toda vez que ele é acionado, é absolutamente imperceptível, assim, é instantâneo, tanto o start-stop desse carro que ele também tem, né, para ajudar aí no consumo. Todas as vezes que o carro liga e desliga é absolutamente imperceptível, porque é muito rápido o trabalho desse motorzinho, né, desse gerador de partida aí que eu chamei nessa tradução livre. E aí é para isso que esse sistema funciona mesmo, para poder aproveitar a inércia do carro, o movimento, para te dar mais economia de combustível. E sobre isso, de acordo com os números do Inmetro, você pode rodar cerca de 9,6 km por litro na cidade e 12,7 na estrada. Isso lembrando só com gasolina, esse carro só aceita gasolina. São números bem interessantes para um carro que pesa aí mais de 1.600 kg, né? E entrega tudo isso de potência, 258 cavalos, essa aceleração em 6 segundos. Acho que é um consumo bem razoável aí para o tamanho de desempenho que ele entrega. E para colocar a cereja do bolo aí na sua viagem a bordo do Classe C, sem esforço algum, esse carro é equipado com, nessa versão, na verdade, ela é equipada com direção semi-autônoma, né? O carro assume o controle para você. É um recurso que só está disponível no C300. A versão C200 até tem ACC de série, mas não tem essa função de assumir o volante para você, manter o controle, né, do carro no meio da faixa aqui, enfim, como se fosse um carro semi-autônomo mesmo, mais completinho. Esse aqui
aqui tem essa função, então você pode acionar aqui no comando do volante e o carro vai assumir o controle para você durante alguns segundos, obviamente, você não pode ficar tirando o carro, né? Não pode deixar o carro ir sozinho ainda, ele vai ficar pedindo para você colocar a mão para saber que você está atento aqui. E além desse sistema, outro sistema que é exclusivo da versão C300 é o Head-Up Display bem completo aqui, inclusive integrado com o Waze do Android Auto, por exemplo. Se você colocar o seu Waze aqui e a navegação dele, você vai ter as instruções do caminho projetadas ali no seu para-brisa. Então a próxima rua que você tem que entrar, a distância que você está da próxima rua, enfim, nome da rua também. Ele é bem casado com um mapa aqui da Central Multimídia para projetar a informação lá no Head-Up Display e aí você tem ainda mais conforto na sua condução aqui do Classe C. Tá aí, depois dessa minha curta estadia com o novo Classe C, deu para perceber mesmo que ele evoluiu bastante de uma geração para outra. Não sei se a ponto de valer 400 mil reais, porque acho que aí já entram outros ingredientes conjunturais aí de economia para explicar esse preço, mas que de fato ele está bem mais evoluído do que o Classe C da geração passada, principalmente na sua dinâmica, enfim, tecnologia embarcada, isso com certeza está. Mas agora eu quero saber a sua opinião, deixa aqui pra gente nos comentários o que você achou do Classe C, se você acha que esse preço está condizente aqui com o que ele entrega, ou se você sentiu falta de alguma coisa nele, deixa toda a sua opinião aqui nos comentários para participar com a gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like antes de sair e também se inscreve aqui no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Valeu!